o problema. Não, é o pecado. O problema é quem está te dizendo que você está pecando. Essa é a razão pela qual você ouve grandes pessoas, ou melhor, jovens, ou alguns pregadores novos, chegando e dizendo que você deve parar com isso, deve parar com isso, deve parar com isso. Essa é a lei que você está pregando. Não farás, não farás. Por muitas vezes você está dizendo a eles, não farás, não farás. O que você acha que vai acontecer? Eles continuarão fazendo isso. Você nunca tentou chamar seu próprio filho e dizer, não faça isso, não faça isso. Eles pararam. Quanto mais você aplica a lei, mais ela favorece todo tipo de lascívia, ou seja, todo tipo de luxúria. A lei gera desejo. No momento em que você diz para não beber, o desejo por aquela bebida aumenta. Os judeus nunca deveriam seguir a lei. As leis foram dadas, mais de 600 delas, elas foram dadas apenas para que todo homem se tornasse o quê? Mentiroso, como nos disse Romanos 3. Portanto, pelas obras da lei. Por quê? Pelas obras da lei, ao você seguir não farás, não farás. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Pois, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Isso significa que sem a lei, não saberíamos que não haveria pecado. Romanos 7, versículo 8. Mas o pecado, aproveitando-se dos mandamentos. O pecado só pode ser poderoso quando há um mandamento que diz que você não deve fazer isso. Sem o não faça isso, o pecado não tem poder. Agora preste atenção. Mas o pecado, aproveitando-se do mandamento, gerou em mim todo tipo de concupiscência. A palavra concupiscência ela é como luxúria. Pois sem a lei o pecado está morto. Ouça-me, ok? Pastor, vem aqui, fique aqui. Tudo bem. Então temos, já que você está vestindo preto, você é o pecado hoje. Venha, venha, venha agora. Você é o que está lá. Fique aqui, você é a lei. Tudo bem, venha aqui. Então você é quem está se movendo. No momento em que você o agarra, segure aqui. No momento em que um cristão se apega à lei, o pecado está vivo. Vamos ler de novo. Mas o pecado só tira seu poder do mandamento. Você não deve fazer isso. No momento em que você diz ao seu filho, não vá para a balada, eles não vão. Eles vão fechar a porta, trancar pela janela. Quando você acha que eles estão sendo desobedientes, não, você deu a eles o poder de pecar. No momento em que você introduz a lei, você introduziu o poder de pecar. Ele está se agarrando à lei. Então, o que é o pecado? Está ativo contra ele. Mas no momento em que ele diz que a lei deve ir, você diz, ele vai como a lei. A lei deve ir. O que acontece? O pecado também está morto. Então, o pecado só existe quando você tem uma lei. Então agora a Bíblia diz, Cristo veio para abolir a lei. Então, há pecado agora? Não, não se preocupe com isso. É apenas matemática. O que resta na igreja é a consciência do pecado. Você só peca quando está consciente disso. Ouça-me bem. A Bíblia diz que pegaram uma mulher em adultério. Se ela estava por cima. Agora, pegaram uma mulher em adultério. E a Bíblia diz que eles eram testemunhas. Eles viram isso. Eles a puxaram de baixo. Então vamos a Jesus. Arraste assim. Vamos a Jesus. Quando chegaram a Jesus, note o que a Bíblia diz. E eles viram Jesus. Jesus olha para eles e diz, todo aquele que tem nenhum pecado. Note, não pecados, mas pecado. Esses eram judeus religiosos. Do Sinédrio. Você está entendendo isso? Aquele que está sem o quê? Pecado. João 8:7. Não, pecados.
Ele estava perguntando especificamente sobre o pecado do adultério. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E novamente ele se inclinou e escreveu no chão. Seu problema é que você não sabe o que ele escreveu, mas eu sei. Mas as escrituras são silenciosas sobre isso. Mas entenda que quando Moisés recebeu a escrita da lei na primeira parte, foi a lei que Deus escreveu com seu dedo. E Moisés quebrou essas leis e voltou e as escreveu copiando a caligrafia de Deus. Então, de quem ele estava copiando a escrita? A caligrafia de Jesus. Agora, quando os judeus que guardam as tábuas viu a caligrafia, eles perceberam isso. A caligrafia é exatamente o que vemos. Você está perdendo essa, mas você vai entender em alguns minutos. Pois aqueles que ouviram, sendo convencidos pela própria consciência, saíram, um por um, começando pelos anciãos. A palavra anciãos ali é a palavra Sanhedrim. Significa as pessoas que governam nas igrejas, os escritores, os autores das leis. O grande bispo é o primeiro a ir. Ele olhou para Jesus, porque o primeiro é como: se eu não tenho um pecado, você quer dizer tipo, eu não tenho um pecado. E você sua caligrafia é tipo Deus, você pode realmente ser Jesus, Deus em pessoa. O grande bispo, o arcebispo, e o bispo disse: o homem de Deus está indo. O bispo seguiu. O bispo assistente disse: eu vou ficar sozinho aqui. E o que ele fez? Ele saiu de novo. Cada um deles, havia 71 no sinédrio, todos eles saíram. Preste atenção nas palavras de Jesus e note o contraste. Disseram que a mulher foi pega no ato de adultério. Então, quem são essas pessoas? Testemunhas. Ouça Jesus. E Jesus disse à mulher: onde estão seus acusadores? Esses não são acusadores, eles são testemunhas. Diga, se você vai levar meu pecado que cometi ontem ou hoje e arrastá-lo até Jesus, você se torna um acusador. Você não testemunha isso. Você não está entendendo o que estou tentando dizer. Você não está recebendo as boas novas que estou pregando agora. Esta é a boa notícia que estamos pregando. Quando dizemos que pregamos a boa notícia, isso é liberdade.